Eu tava aqui, conversando com o meu pequeno, e estou assim, filho, acho que eu vou pedir o papai para poder comprar potes para eu poder colocar em um lugarzinho aqui na cozinha, só a farinha de fazer o pão de glúten. Porque vocês viram, né, farinha de arroz, farinha de aveia, farinha de grão de bico. E aí me veio um assunto na cabeça que eu queria aproveitar e compartilhar aqui com vocês. Como é trágico essa exposição na rede social, né? Vamos lá. Eu vi um vídeo recente de um pastor que eu sigo no YouTube, e aí ele estava falando de uma família aí, uma mulher muito conhecida aí na rede social, tem milhões de seguidores, e essa mulher parece que ela era modelo, e daí hoje ela é dedicada ao lar, né? E aí hoje ela é dedicada ao lar dela, enfim. Então eles moram em uma fazenda, é de outro país, não é do Brasil. Moram em uma fazenda, ou seja, ela trabalha ali, mas junto com os filhos, né? No lar dela, na casa dela. E aí, essa mulher tem sido perseguida. Aí, né, tem sido bombardeada pelas pessoas que acham um absurdo a mulher daquela, né, uma mulher daquela, com a carreira toda pela frente, abandonar para se dedicar ao lar. E aí teve um videozinho que eu vi de uma pessoa comentando sobre essa mulher e achou um absurdo o presente que ela ganhou do esposo. Qual foi o presente? Tá vendo esse avental aqui que eu estou? Ou seja, ela ganhou de presente um avental, só que era um avental que vinha só até aqui assim, ó. E aí era de colocar ovo. Como eles trabalham lá na fazenda, né, ela mexe lá e pega os ovos, então ele deu isso aí pra ela. Ah, olha só pra você ver. Aí as pessoas pensam, nossa, que absurdo, né? O homem dá isso a ela, aí o homem tá oprimindo ela, fazendo ela de escrava e tal, e tal, 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 tal. Beleza. E eu estava conversando com meu esposo e falei assim, amor, como são as coisas, né? De que vale? A troco de quê? Pra que a gente se expor tanto assim? Para as pessoas ficarem interferindo. Você posta um corte da sua vida e as pessoas já imaginam um monte de coisa e posta e fala e fala e fala, ah, mas eu não tô nem aí, deixa eu falar. Será que isso é saudável mesmo? É bom? Eu estava falando com meu esposo que a individualidade dos dois, só eles sabem, né? Ou a particularidade ali. De repente a mulher estava lá trabalhando, mexendo nos ovos e de repente ela pensou, ai, se eu tivesse alguma coisa aqui, né, para colocar os ovos seria tão legal. E o esposo, pensando na esposa, foi atrás de uma coisa dessa e trouxe para ela de presente. Ponto. Para ela foi grandioso, porque talvez foi bom, nossa, meu esposo me ouviu falar e trouxe para mim, ele pensou em mim, ele trouxe de presente para mim. Mas para quem viu, achou um absurdo a mulher ganhar aquele tipo de presente. Talvez, né, eles achariam, uau, se ela ganhasse uma joia, um vestido caro, um sapato, sei lá o quê, né? Mas ela ganhou algo que talvez realmente ela queria aquilo ali. Eu não sei porque eu não acompanhei, né? Não acompanho, não tenho mais Instagram também, enfim, não fui atrás para saber, mas eu só tô falando por base do videozinho que eu vi. Então eu não faço ideia, né? Se ela falou alguma coisa sobre isso, deve ter falado, né? Enfim, tá bom, tá, filho de sabão. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu estava aqui, né? Meu filho tá aqui na cozinha junto comigo, a gente tá organizando essa cozinha. E aí eu pensei, falei, filho, eu acho que eu vou pedir o papai pote. Pote para eu poder colocar em um local só as farinhas de fazer o pão sem glúten. E logo me veio esse caso aí dessa mulher. Ou seja, imagine só, eu gravo meu esposo me dando potes. Pode ser, sei lá, se ele, de repente ele vai me dar de ser acrílico, se é de vidro, mas vamos supor que seja de plástico. Eu acho que nem importa se fosse vidro, acrílico ou plástico, né? Se eu postasse ele me dando potes, as pessoas iam achar um absurdo aquilo. Elas iam, imagina, ai, o que é isso? Tá oprimindo a mulher é escrava, não é? Mas olha para você ver, é algo que eu pensei aqui, que eu quero. E na cabeça das pessoas, né, de repente para elas nem é algo que eu quero mesmo, elas já colocam que não é o que eu quero, que aí, como diz, né, sei lá, tá passando aquela imagem falsa, enfim, não conhece esse lado real mesmo da família lá, né? Por isso que eu falei, às vezes a troco de quê essa exposição toda? É complicado, mas enfim, eu quero potes, enfim, e é isso. Então, eu tô com vontade de ter potes,
Inclusive, meu esposo me perguntou se eu ia querer prateleira aqui, mais ali na minha cozinha. Eu falei que sim, para você ver, um presente. Gente, para mim, que gosto de estar... Eu tô falando isso, não é pra... Eu gosto, né, de estar aqui, igual vocês me viram aí, fazendo pão, né, fazer pão, ver eles experimentando e achar bom. Meu filho me pediu mais pão sem glúten. Então a gente faz isso com prazer. E é triste como que as pessoas, elas hoje, elas têm colocado essa tarefa, essa missão tão importante como algo desprezível, né? Então, aproveitando que eu falei sobre esse assunto, deixa eu consertar aqui o celular. Eu queria dizer a vocês, né, mãe principalmente que está aqui me acompanhando, eu vou falar dona de casa também, mas em especial para as mães, né? Como o assunto era dessa mulher que hoje tem 8 filhos, ou seja, ela está se dedicando à família dela, aos filhos dela. Então, o trabalho da mãe, ele não tem um valor monetário, né? E um trabalho sem valor monetário parece, né, aquele trabalho sem valor. E aí eu quero falar para vocês que quando eu decidi ser mãe em tempo integral, eu sabia que eu estaria abrindo mão de muita coisa. Como, por exemplo, né, desejos egoístas, que é o que mais tem. Pera lá, deixa eu focar meu celular um pouquinho. Focar não, né? Beneficiam, né, terrenamente, mas que não tem valor nenhum perante o céu. Então é uma decisão de muita entrega, e eu sei bem disso, mas eu creio que Deus abençoa e nos concede força para realizarmos essa obra, que Ele mesmo nos confiou. Então, se confiarmos, Ele nos concederá o que precisamos. Então, eu aprendi que quando uma família decide permitir Deus reinar como soberano e ensina os filhos a honrarem a religião de Cristo, a Bíblia e o Criador, essa família tem direito à promessa: aos que me honram, honrarei, né? 1 Samuel 2:30. E é por ele que eu me esforço, é por ele que nós devemos nos esforçar para fazer todas as coisas segundo a vontade dele dentro do nosso lar, né? Essa minha jornada, ela tem sido até um instante de muito crescimento para mim, principalmente espiritual, pois para que a minha vida seja luz em meu lar para os meus, é preciso unir-me cada vez mais com Cristo. Então eu preciso de Cristo, eu dependo de Cristo. É dele que vem o aprendizado que eu necessito. Deus nos capacita, gente. Ele nos ensina. Ele provê tudo o que for necessário, até mesmo o dinheiro. Até mesmo o dinheiro. Então, como diz uma mãezinha querida, uma vez eu a ouvi falando, e é verdade, dinheiro nunca é um problema para Deus. A dificuldade que Deus tem encontrado na humanidade é pessoas que queiram entregar o coração a Ele, sabe? A se dispor a fazer aquilo que Ele tem pedido a nós. Essa é a maior dificuldade. Então, dinheiro não é dificuldade. A maior dificuldade é essa. E aí eu quero deixar um texto aqui para vocês, onde diz: nossa obra para Cristo deve começar com a família no lar. Não existe campo missionário mais importante do que esse. A primeira obra a ser feita no lar cristão é ver que o Espírito de Deus aí habite, que todo membro da família seja capaz de tomar sua cruz e seguir aonde Jesus conduzir. Então, a nossa maior preocupação é educar os nossos filhos, a fim de que eles sejam úteis neste mundo e estejam aptos para um mundo melhor, para o mundo por vir, né? Vejam só esse outro texto. Mães cristãs, apelamos a que sintam sua responsabilidade como mães e vivam não para satisfazer-se a vocês mesmas, mas para a glória de Deus. Cristo não se agradou a si mesmo, mas tomou sobre si a forma de servo. Em meio a todas as atividades da vida, são os filhos o mais sagrado dever da mãe. Então, não caia no erro de achar que todos os outros trabalhos são mais dignos do que o seu, sabe? Você que é mãe. A maternidade pode não ter um valor monetário, mas é o dever mais valioso de uma mãe. Não existe campo missionário mais importante do que esse. E Deus, como eu costumo dizer, Ele não te pede para que você vá sozinha. Toma, né? Vai lá, faz do seu jeito. Não. Ele nos confiou e quando Ele nos confia, nós precisamos ter a certeza de que Ele será conosco. Porque Ele sabe que é através dEle, é Ele agindo em nós, que nós de fato alcançaremos o coração ali dos nossos pequenos. Que obra é essa? Que obra é essa que só Deus pode realizar na vida da mãe que se dispõe a ouvir
ao nosso Deus e trabalhar ali para Ele. Então, a força que você necessita, a força que eu necessito, a sabedoria que eu preciso, a sabedoria que você precisa, está em Deus. Deus pode nos dar. Deus quer nos dar. Basta pedirmos a todo tempo: Senhor, o que fazer agora? Senhor, e agora? Faço o quê? Senhor, e agora? Essa dependência que eu e você precisamos de Deus. Veja mais um texto. Raramente apreciamos a nossa obra e em diversas vezes nos comparamos até mesmo com o pai, que sai para trabalhar e nos colocamos para baixo, considerando assim nosso trabalho como servidão doméstica. Não entendemos que ambos, na execução do seu trabalho, fazem uma obra onde todos da família farão parte. O seu esposo que sai para trabalhar e aí ele traz o sustento, quem é que está sustentando o seu esposo? Quem é que está abençoando o seu esposo ganhar dinheiro? É Deus. Então, se é Deus, vocês continuam dependendo de Deus, você e ele juntos. Porque se Deus não abençoar ele, vocês não serão abençoados. Enquanto o pai tem estado a trabalhar lá fora, trazendo o sustento da família, tratado com coisas que devem perecer e passar, a mãe dentro de casa trata com o desenvolvimento de mentes e caracteres, trabalhando não apenas para este tempo que vivemos, mas para a eternidade. Nem o rei em seu trono tem a função mais elevada que a mãe. Ela tem em seu poder modelar o caráter dos filhos, para que estejam capacitados para a vida mais elevada e imortal. Se compreendermos o elevado caráter de nossa tarefa, isso nos inspirará coragem. Tome a armadura de Deus nesta obra, mãe. Servir, não por obrigação, como se fôssemos escravas, mas por amor, com alegria, como os anjos servem a Deus. Podemos cuidar, ajudar, proteger nossos filhos, ser infadigáveis em fazer o bem, iluminar nosso lar com um semblante alegre e um olhar de amor, conquistar o coração dos filhos, elevar eles a uma íntima união com Cristo, exercer um ministério angelical de amor e paciência. Em meio a todas as atividades da vida, são os filhos o mais sagrado dever da mãe, pois nossa obra não é apenas para este tempo, mas para a eternidade. Que você jamais se esqueça disso. Quem te chamou para essa obra foi Deus. Então, não é para agradar homens. Lembre-se sempre disso. O que você faz precisa e deve agradar a Deus somente. Como pais e mães, devemos educar e disciplinar nós mesmos. Então, como mestres do lar, poderemos ensinar nossos filhos, preparando-os para a herança imortal. Então, não permitam que te façam acreditar que você aí dentro do seu lar, você está sendo oprimida. Você, está perdendo o melhor lá fora, e não sei o que, isso e aquilo outro. A missão que o Senhor te confiou é a missão mais importante. Preparar caracteres, não só apenas para este mundo, mas para o céu. É a missão, é a missão mais importante mesmo, né? Não tem outra palavra, é a mais. Ponto, é a mais, não tem outra, é a mais. Ou seja, veja o quanto aqui dentro do nosso lar, o trabalho nosso, por Deus, ele é visto com muita atenção. Por isso que eu disse, nós precisamos nos achegar mais a Deus, e mais a Deus, e mais a Deus, para que Deus, através de nós, alcance o coração dos nossos pequenos. Então, se você acha esse trabalho de pouquíssima importância, um trabalho, sei lá, fácil, tranquilo demais, qualquer um faz, porque eu não acho. Eu acho esse trabalho, é um trabalho, assim, de uma responsabilidade tremenda. E é nesse momento que você pode se pegar e falar, Senhor, obrigada, porque o Senhor confiou esse trabalho a mim. E se Deus confiou, não é porque Ele sabe que você vai saber fazer tudo, sabe, perfeitinho. Mas se Ele te confiou, Ele está falando para você que Ele será contigo e que Ele te ajudará, porque é por meio dele que vamos alcançar, de fato, aquilo que nós necessitamos alcançar na vida dos nossos filhos, que é
a vida deles para Cristo. Que jamais você pense que essa sua missão é a missão menos importante. Pelo contrário, ela é a mais importante. E você só vai compreender isso se você permitir Deus trabalhar no seu coração. Se você permitir Deus revelar para você isso. Então, se esforce aí, faça a sua parte. Peça a Deus. Levei meu pequeno ali. Já levei uma aqui. Peça a Deus, Senhor, me dê prazer, me dê gozo de estar dentro do meu lar. Se você começar a entender que nós estamos aqui nesse mundo para servir e uma vida sem serviço não vale nada, eu acredito que a sua maneira de ver a sua missão, ela vai melhorar, ela vai mudar, com certeza. Né, pequenininho? Deus abençoe vocês.